Se o seu roteiro não estiver formatado corretamente, as chances de um profissional, uma produtora lerem vai ser bem baixa. Então é super importante a gente aprender a formatar. É um pouco burocrático, mas importante. Então vamos lá. Eu vou dar dois exemplos de software. Um é o Celtx, é celtx.com. E ele é um software de graça. Eu vou até mostrar aqui como ele vai tentar falar para você que ele não é de graça, mas ele pode ser assim de graça. Só atenção ao usar o Celtx, que se você estiver usando a versão de graça, você só pode ter um projeto por vez, mas você pode salvar em PDF. E você tem que salvar online. Você não precisa trabalhar online, mas na hora de salvar o seu material, você tem que estar online. E aí tem outro padrão da indústria, que é o Final Draft, aí é onde eu vou fazer o maior parte da minha demonstração, mas é tudo a mesma ideia. Vale a gente pensar, lembrar que esses softwares, eles são bem inteligentes, intuitivos, eles sabem como é que o escritor funciona, e com um pouquinho de prática, você vai fazer isso de forma bem orgânica. No início pode parecer um pouco truncado e um pouco chato, mas depois vai passar a ser completamente natural para você, eu prometo, tá? Então vamos lá. Você vai acompanhar aqui no vídeo ao lado. Primeiro eu vou falar o Celtx, eu vou mostrar um pouquinho como ele funciona e depois a gente vai para o Final Draft, ok? E aí eu vou fazendo o tutorial e vou mostrando ao mesmo tempo. E aí você pode dar uma olhada aqui sempre que quiser. Então vamos lá aqui no Celtx, tá? Essa aqui é a página do Celtx. Eu acabei de criar essa conta aqui. Acabei de criar, tá vendo até aqui, ó, março 31, que é o dia que eu tô gravando. E eu tô tá aparecendo aqui, ó, Writer Pro Plan, porque ele me dá uma semana de teste antes de pedir qualquer coisa. Eu não tive que botar cartão de crédito, eu não tive que botar nada. Então, daqui a uma semana, o Celtx vai dizer: olha, o seu teste acabou. O que você quer fazer? Vai ter uma opção que é continuar de graça. Continue for free. Então, você clica nessa opção, sabendo que você tem esse limite de um projeto só por vez, tá? Então, tá aqui, ó, tá vendo? Inclusive, tem isso aqui tá subscribe, né, assinatura, aqui tem todos esses planos, eu não vou utilizar nenhum desses, gente, que se você for gastar dinheiro, é melhor gastar no Final Draft, que inclusive tem várias opções para estudante e tudo mais, tá? Então, eu vou deixar isso aqui de lado e vou botar aqui, ó, criar. Então, tá dizendo aí, olha, você já atingiu o limite de um projeto, teste. Então, vamos no teste, tá? Eu vou aqui nos meus projetos, então tem aqui, teste. Você viu que não foi grave, né, gente? Foi só a gente abrir ali, tá? Então, olha só, isso aqui não foi nada do que eu escrevi. Inclusive, é muito engraçado, eu tô vendo aqui que isso aqui já é um tutorial, tá? Então, vamos aqui um por um. Aqui é o seu cabeçalho de cena, tá? Interior, locação, dia. Tá? Então, olha só, só quero mostrar aqui como é que é. É, é bem básico e eu vou fazer o maior dessa explicação no Final Draft, que ele é mais comum. É a mesma coisa, gente. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Quer dizer, vamos fazer aqui no Celtx, né? Já tá aqui. Aí depois eu mostro como o Final Draft é igual, tá? Então tá bom. Então vamos começar do começo. Isso aqui, gente, olha só. É um cabeçalho de cena, tá? Cabeçalho de cena. A cada cena que você for escrever tem que ter um novo cabeçalho, como a gente vai indicar para o seu leitor e depois para a produção, que isso é uma cena nova. O cabeçalho de cena, sempre, 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 100% das vezes, vai começar com interior ou exterior. Você vê até que está indicando aqui, né, no software. Interior ou exterior. Você está dentro ou você está fora. Isso é importante para o seu diretor de fotografia, para a galera que vai fazer luz. Tá? Seguido de ponto, interior, exterior, INT, porque eu sou carioca, ou se você é de São Paulo, ou de qualquer outro lugar do Brasil inteiro. INT, ponto, tá? Então, 3 letrinhas, ponto, locação, barra, dia ou noite, tá? Então, assim, é muito importante. Locação, casa do fulano, estúdio, escola, tá? 2 ou 3 palavras no máximo. Se você está contando uma história que, por exemplo, se passa tudo dentro de uma casa, pode ser assim, ó, casa, sala de estar. Casa, quarto. Casa, cozinha, tá? Não é má ideia fazer isso. Então, vamos dizer assim, casa, cozinha, casa da Duda, barra cozinha, barra dia ou noite, tá? Eu sou old school, tá, gente? Eu sou da época que só tinha dia ou noite. Hoje em dia, quando eu vejo roteiros, você tem amanhecer, anoitecer, de tarde, de noite. Eu sou antiquada nesse sentido,
e gosto de usar dia e noite, mas aí fica a critério de vocês. Então, esse é o nosso cabeçalho de cena, sempre em letras maiúsculas. Você não precisa se preocupar em capitalizar isso, porque o seu software, o Celtics e também no Final Draft, ele vai adivinhar que toda a sua cena começa com o scene heading, cabeçalho de cena. E ele vai automaticamente capitalizar isso para você. Eu não estou capitalizando nada. Eu não estou apertando Shift, não tem Caps Lock, tá? Se eu der Enter, o software corretamente vai adivinhar que agora eu vou descrever a minha ação. Aqui, a gente descreve a ação da cena, ok? O que isso significa? Quem está na cena fazendo o quê? O quê tem acento? Não sei. Professora Lívia, se você está assistindo, me fala. Fazendo o quê? Apesar de eu ter usado gerúndio fazendo, evite gerúndios, tá? Então, Duda, já vou falar dessa capitalização aqui, 18. Vou chegar lá, tá? Evite gerúndios. Então, fulano faz, fulano limpa. E não está limpando, está correndo, tá, gente? Porque a gente está lendo ação. Então, evite gerúndios. Quem está fazendo o quê? A primeira vez que um personagem novo aparece, tá? A gente usa letra maiúscula. Para quê? Para a gente indicar para o seu leitor e para o seu casting, né? E para o seu produtor de elenco, que esse é um ator que ele tem que contratar. Então, assim, a gente usa letra maiúscula. Duda, letra maiúscula, viu? Tá? O nome dela está em letra maiúscula. Seguido da idade, entre parênteses. Pode ser por volta dos 40, tá? Mas a minha Duda aqui, oi Duda, que é uma pessoa de verdade que eu adoro. Ela deve ter 19, 20 anos, mas enfim, na minha cabeça ela sempre vai ter 6. Duda, 18, morena, alta, cheia de energia. Então é o quê? Nome em letra maiúscula, seguido da idade entre parênteses e uma pequena descrição, breve descrição de personagem. Essa descrição não precisa ser ultra detalhada, principalmente quanto às características físicas, se elas não importam muito para a história, né? Por quê? Porque existem atores, gente. Os atores não vão ter o cabelo exatamente como você quer. Se é uma pessoa assim que tem um cabelo raspado, isso é super importante para a história, então ok, indica ali. Mas se não, indica o estilo. A Duda, não sei, eu gosto também de descrever um pouco da personalidade da pessoa. Uma jovem, cheia de boa energia, tá? Ou, eu vou falar outro nome, gente, porque a Duda é uma pessoa que eu conheço e eu não quero falar mal da Duda. Então vamos fazer assim, Giovana, 18. Uma patricinha, gente boa, cheia de energia, tá? Então, você coloca uma pequena descrição que ajude o ator e o seu produtor de elenco, tá? Limpa o seu quarto, tá? Sua mãe, Eduarda, por volta dos 40, ativa, chique, entra para conversar. Entra, não precisa dizer para quê. Entra no quarto com urgência, tá? Então, gente, ó, algumas coisas aqui. A cada 2 ou 3 linhas, espaço, tá? Deixa bastante espaço branco na página, porque os nossos leitores estão lendo 50 mil roteiros por dia, então a gente quer deixar bem fácil para eles. Mesmo se gramaticalmente você não ia colocar uma linha, coloca ali. A segunda vez que o nome da Duda aparecer, perceba que eu não capitalizei. Eu não escrevi. Opa! Duda olha para a mãe. E sim, Duda olha para a mãe. Porque eu já. Duda, ó, já eu aqui, Duda de novo, Giovana. É saco, gente. Eu não escrevi Giovana, olha para a mãe. E sim, Giovana, olha para a mãe. Tá? É só a primeira vez. A não ser que seja diálogo, mas calma aí, vamos chegar lá. Então, isso aqui é nossas linhas de ação. Simples, concisas, evite gerúndio. Descrições diretas, idade, tá? Etc. Agora, vamos dizer que eu quero escrever diálogo, tá? Tá vendo aqui, ó, action, né? Eu quero que seja. Eu vou indicar qual personagem vai falar, tá? Então aqui eu vou botar character, personagem. Opa, tá? A outra opção, gente, é dar Enter e Tab, que nem você faria no Word, né? Para fazer parágrafo. O software vai adivinhar que é um personagem que vai falar.
E aí eu vou escrever o nome da Giovana e o software vai capitalizar para mim, tá? Porque não é na linha de ação. Olha, agora ele está inclusive indicando que existe uma Giovana como na lista, né? Na lista de atores aqui, tá? Mas isso é para produção, isso não importa. Agora, então é o seguinte, a gente vai capitalizar o nome da Giovana na primeira vez que o personagem aparecer na linha de ação e toda vez que ela falar, mas o nosso software, da mesma forma que o cabeçalho de cena vai fazer isso pra gente. Então, Giovana. Quando eu der Enter, vê que aqui mudou para diálogo, porque o software entende que quando eu dou Enter, ô mãe, que susto! Eu estava aqui toda distraída. Gente, esse diálogo é ruim, tá? Mas eu tô só querendo dar um exemplo de formatação. Diálogo de formatação. Então você vê que o diálogo, ó, ele é centralizado aqui, tá? É um parágrafo que não ele não ocupa a margem inteira, ele ocupa uma margem centralizada que, de novo, o software está fazendo isso para mim. Então, gente, não perca tempo no Word fazendo isso, a não ser que você seja assim, o mestre do Word, que eu definitivamente não sou, e quem assiste minhas aulas sabe, que tecnologia é um problema para mim às vezes, melhorei. Então, vai no Celtics, gente, vai no Celtics, faz o seu programinha de graça que você vai deixar de gastar muito tempo com isso, tá? Então, que susto. Agora eu vou dar Enter de novo e o software tá adivinhando que um outro personagem vai falar. Então eu vou dizer, Eduarda, tá vendo? Não tô capitalizando. Desculpa, filha. Sempre letra maiúscula, início de frase, né, gente? Pontuação, tudo isso vale. Desculpa, filha. É que eu estava louca para falar com você. Tá? Com o diálogo, você pode usar pra, tá? Aqui, eu vou dizer, olha para a mãe. E sim, Giovana, sabe assim? Na linha de ação, a gente tem que ser gramaticalmente correto. No diálogo, a gente pode ser um pouco mais informal para a gente tentar soar como as pessoas falam na vida real, né? Tem aula de diálogo aqui no canal. Desculpa, filha, que eu estava louca para falar com você, tá? Agora eu vou dar Enter de novo e você vê, ó, que o meu software acha que a Eduarda vai continuar falando, mas vai dizer que não, vai dizer que acabou o diálogo. Eu vou dar Enter de novo e, ó, ação. As duas se abraçam. Que cena bizarra, né? Mas enfim, é para formatação, tá? Então tá. Então eu vou dar Enter de novo. Então isso aqui é uma cena, gente. Isso aqui é uma cena, tá? Cabeçalho de cena, linhas de ação, nome do personagem, diálogo, assim um pouco maior. O software faz isso tudo para você. Agora eu queria dizer o seguinte, eu queria falar de algumas outras coisas. Transição, tá? Transition. Muita gente, eu vejo isso muito, faz assim, corta para... Ih, eu botei exterior, casa da Duda, cozinha, gente, fala sério, interior. Vamos dizer interior, casa da Eduarda, quarto da Eduarda, noite. Enter. Esse corta para é completamente opcional. Eu não uso muito transição. Tem gente que gosta de botar aqui um fade in, tá? Aqui, ó, vou botar aqui e vou trocar para uma transição para fazer um fade in. Sua opção. Eu acho redundante, tá? Ou corta para. Eu vou falar um pouquinho do corta para. Não é para usar corta para no final de cada cena, gente, porque o início de uma nova cena indica o final da cena anterior. Então é completamente redundante. A não ser que você esteja trazendo a atenção para o seu corte. Vou dar um exemplo. Ai, os caras estão. Ai, ninguém vai aparecer na minha festa. Corta para pessoas dançando no sofá, caos total. Então você está trazendo atenção para o corte, né? Ai, onde é que será que tá fulano? Corta para fulano fazendo o que quer que seja. Então você está trazendo atenção para esse corte, tá? Você está trazendo atenção para o corte. Eu não costumo usar, tá? Então opa! Vou botar aqui, ó. O uso de transições é completamente opcional. Cuidado com as redundâncias, o fim de uma cena indica quer dizer, o início de uma nova cena, né? O início de uma nova cena indica o final da cena anterior. Então, a não ser que você queira trazer atenção para o corte. No corte, tá? Então, gente, falamos já de praticamente 80% sobre o que é importante de formatação, tá? Linhas de ação concisas, primeira vez que o nome aparece na linha de ação, letra maiúscula, entre parênteses idade, uma pequena descrição.
Cabeçalho de cena, interior, ponto, locação barra dia ou noite. As outras vezes que o nosso nome aparece vão ser escritas de forma normal, tá? Transição, etc. Agora eu quero falar de algumas outras coisas um pouco menos comuns, mas igualmente importantes. A primeira é isso aqui. Giovana, VO. O que é VO, gente? É o voice-over. Vamos ter uma aula sobre voice-over em breve aqui no canal. E o que isso significa? Significa que é um narrador, tá? Ó, o VO entre parênteses, significa que a voz é de um narrador, tá? Então é o Capitão Nascimento, é o Buscapé na Cidade de Deus, é um VO, é um narrador que está quase comentando as cenas daquele filme, tá? Existem então, por exemplo, mesmo se, por exemplo, digamos que o seu personagem é uma coisa bem comum, começa como se fosse um VO, assim, oi, bom dia, meu nome é Giovana, eu tô muito feliz de estar aqui, e as cenas que você tá vendo não são a Giovana falando, e depois a gente vai cortar para a Giovana numa sala de aula fazendo uma apresentação, e é disso que está vindo o voice-over, mesmo assim, a gente vai usar VO nas cenas que a gente não tá vendo a Giovana em cena, porque é um narrador. O que também acontece é o seguinte, é o OS. O OS é off-screen. Também a gente às vezes usa OC, mas eu prefiro OS, é mais comum. E o que isso significa? Significa que a Giovana está na cena, tá? Está na cena, mas não está aparecendo na tela. É quase uma pequena direção na página, entendeu? Então acontece muito assim, ai, eu não aguento mais aquela pessoa, sabe? O Jorge do trabalho, ai, o Jorge é um saco. Aí você ouve a voz do Jorge falando assim, vocês estão falando de quem? Então, antes de você ver o Jorge, você ouve o Jorge, você ouve isso, é o OS. Ou, eu tô num quarto, o meu personagem tá no outro quarto e eu quero que a ação toda seja no quarto onde um dos personagens está e o outro tá falando, então você usa o OS, tá? VO, narrador, OS, fora da tela. Faz sentido? Tá. Última coisa, gente, sério, formatação é isso, tá? Chato, simples. É o parênteses. Então, digamos assim, tá, Giovana? Eu vou dar aqui, ó, Enter, ele vai achar que eu tô fazendo diálogo. Mas eu quero, na verdade, fazer um parênteses, tá? Então, aqui, ó, dei tab e ele já mudou para parênteses. Também pode vir aqui e mudar para parênteses. Gritando. Ô, filha, anda logo, tá? O parêntese, gente. O quê? Parênteses sobre parênteses. Não mais do que 3 palavras, tá? Se for mais do que 3 palavras, linha de ação, faz uma linha de ação. Então, assim, Giovana, enquanto dá uma garfada de comida, não. Giovana dá uma garfada de comida, aí você, como linha de ação, aí você entra com o diálogo. Eu uso parênteses, use o parênteses para indicar tom de voz, tá? Assim, por exemplo, cochichando, gritando. Uma outra opção para o seu parênteses é se você tem uma cena com múltiplos personagens, tá? Digamos que são 3 personagens e eu quero indicar para quem aquele personagem está falando. Você também pode usar Giovana. Opa. Giovana. Enter. Enter tab, viu? Parênteses. Para Eduarda. Oi. Tá? Cochichando, gritando, com vergonha. Mas assim, se for mais de 3 palavras, gente, faz uma linha de ação e tá ok, tá? Aí no final, você pode fazer uma transição, se quiser, fade to black, tá? Fade out. É o que você quiser, tá? Então aqui, vamos voltar aqui nos seus elementos. Os mais importantes, tá? Cabeçalho de cena, ação, personagem, diálogo, parênteses. Esses outros, ato é mais para TV, a gente vai falar disso nos vídeos próximos. Isso aqui é para transição e não importa pra gente. Então, de 1 a 6 é o que importa, tá? Isso aqui é o Celtics. Agora eu queria falar um pouquinho de Final Draft, tá? O Final Draft, gente, essa é a cara dele. Deixa eu diminuir ele um pouco aqui, tá? Para ele estar aqui no nosso vídeo. É a cara dele e o layout é um pouco diferente, é a mesma ideia, ó. Ele já tá começando aqui, tá vendo? Cabeçalho de cena, interior, casa da Luísa, dia. Enter, já mudou para action. Luísa, 37, vestida de forma formal, prepara um vídeo em seu estúdio improvisado.
Vestidas de vamos dizer assim, serelepe. Ai, 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 cansada. Não, tô brincando. Eh, uma professora de roteiro vestida de forma formal, mas nem tanto, sabe assim? Dá uma pequena discussão. Então, gente, é o seguinte, o eu só queria mostrar que o final draft tá igual, tá, gente? Ele é igual. A coisa da formatação pra gente encerrar o vídeo de hoje é o seguinte: o mais importante é você dar a noção para sua equipe do que você está tentando fazer. É um equilíbrio entre ser específico e não dar ultra megas detalhes, gente. Por quê? Porque você tem a pessoa do seu figurino, você tem a pessoa da sua locação, você tem o seu diretor de arte, você tem uma equipe, teoricamente, que vai executar a sua visão. Então, o seu papel como roteirista é dar o mínimo necessário para essa visão ficar clara na cabeça, né? O Stephen King fala, escrever a telepatia. Então, assim, indica estilo, indica a visão geral que você tem sobre aquelas pessoas, aqueles ambientes, sem dar muito, muito, muito detalhe, porque o detalhe, a cor da blusa, quem vai determinar é o seu figurinista. O papel de parede, quem vai determinar é o seu diretor de arte. Não, entendeu? Então, assim, tem outras pessoas na sua equipe responsáveis por isso. E você não quer desacelerar o seu roteiro dando muito detalhe. Então, é um equilíbrio, e você só vai chegar nesse equilíbrio lendo muito roteiro, escrevendo muito roteiro, entre o específico e não muitos detalhes. Espero que isso tenha sido útil. Qualquer dúvida, entre em contato aqui comigo no canal. Obrigada e até a próxima.